Você já falou sobre sexo com seu filho? Não? A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada este ano pelo IBGE, mostra que a educação sexual chega a 90% dos adolescentes que estudam em escolas públicas e privadas. No entanto, discutir sexualidade em casa ainda é um tabu e pode se transformar em um problema de saúde. Quando o assunto é orientação sexual, existe uma espécie de acordo silencioso entre pais e filhos. Com medo da repressão, crianças e adolescentes preferem o silêncio. Do outro lado, mesmo notando as diferenças de comportamento, os responsáveis não falam e deixam essa tarefa para a escola e os amigos. Meu pai é ausente, meu pai se separou da minha mãe e nos deixou, mas não teve nenhum papel fundamental para explicar como procederia a minha vida a partir daí. Ele não teve esse papel, mas já minha mãe teve. Minha mãe, ela se preocupava para mim tomar cuidado, para mim prestar atenção nas pessoas, nos atos, para saber o que eu estava fazendo, que me apoiaria em tudo que eu estaria fazendo. As nossas famílias, elas são machistas, então elas vão colocar sempre a permissividade maior para a figura do sexo masculino e sempre vão podar a figura do sexo feminino. É comum você ver aí na sociedade que para o homem pode tudo, né? Principalmente o pré-adolescente do sexo masculino, ele pode tudo. E para a menina sempre ela tem que aguardar o período certo para adentrar, ou aguardar o casamento, ou aguardar o primeiro encontro, e tem que ser sempre com a aprovação, né, do pai, com a aprovação da mãe. Então nós temos uma discussão que precisa ser levada para dentro da família. Maria José é professora e vice-coordenadora do grupo Matizes. Morava com a mãe, analfabeta, no interior de Esperantina. Aos 12, percebeu que tinha preferências diferentes das outras meninas, mas chegou a namorar meninos. Depois, mesmo morando com família de médicos em Teresina, o tema sexualidade nunca foi abordado. Somente aos 40 anos, ela teve a sua primeira relação sexual. Como eu morava na zona rural, aí eu sempre ia às festas e sempre dançava com meninas. Então eu achava diferente, porque tinha meninas que eu gostava de ficar com aquela pessoa, sentia ciúmes, mas eu não tinha consciência da minha sexualidade, mesmo porque eu era uma pessoa semi-analfabeta. Eu passei muitos anos da minha vida sem ter certeza, sem ter consciência realmente qual era a minha orientação sexual. No contexto nosso, nordestino, né, em que a gente pensa o interior dos estados, o interior do Nordeste, a gente sabe o quanto ainda valores tradicionais eles ainda permanecem, né? E o quanto é tabu se discutir questões de sexualidade. Então, se a gente não conversa abertamente sobre sexo, tá certo? Nós não vamos conseguir proteger a população, por exemplo, de certas DSTs. A pesquisa Saúde Escolar ouviu 110 mil estudantes de 13 a 15 anos de idade em 2.800 escolas de todas as regiões do país. Pelo menos 28,7% dos pesquisados afirmaram já ter mantido relações sexuais. 89,1% dos adolescentes receberam informações sobre doença sexualmente transmissível e AIDS e 82,9% de como não engravidar. Então, se a educação sexual parece chegar à grande maioria, por que a gravidez entre os jovens é tão precoce? Essa temática de que está começando cada vez mais cedo ganhou uma visibilidade midiática nos últimos 15 ou 20 anos, tá certo? Mas se a gente for puxar para as nossas origens, tá certo? Assim, para as nossas origens, puxar para os nossos avós, para os nossos bisavós, ou talvez os nossos pais, né? A gente sabe que essas pessoas, por exemplo, se casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo. Não é difícil a gente encontrar no interior uma senhora que se casou com 15 anos, a primeira gravidez foi aos 15 anos, foi com 14, Então, a nossa origem não é essa, mas isso tem a ver com o quê? Com sociedade capitalista, tem a ver com as cidades modernas, essa imposição. Para Malta Rodrigues, a época escolar não traz boas recordações. Aos 11 anos, vivia a angústia de perceber uma opção sexual diferente. Sofreu bullying e passou a ter sofrimento psicológico. Como autodefesa, tentou mudar de hábitos e até hoje ainda sente efeitos do trauma. A primeira relação sexual foi aos 15 anos, quando então passou a se aceitar. Na época, é uma época de trocadilho, que da adolescência para a fase adulta.
nessa fase a gente consegue distinguir o que realmente a gente vamos querer ser futuramente. Eu nunca tive essa magia de querer me transformar em mulher, nunca tive esse prazer. O meu prazer mesmo, na verdade, é como eu lhe disse, a opção ela não é sexual. Essa fase de ser gay, transsex ou qualquer outro travesti, essa é a opção. E a opção minha foi ser gay. Qualquer criança que apresenta uma manifestação diferente, né? Normalmente os pais não vão deixar um menino brincar de boneca, mesmo que ele se sinta prazeroso brincando com a boneca, brincando com atividades que seriam evidentemente dentro da nossa sociedade heteronormativa, né? Produzida para esse sexo, para o não sexo dele. Então, a família ela tem um fator decisivo nesse processo. Pelo Conselho Federal de Psicologia, a pergunta maior é ética, né? Assim, né? Então, na verdade, o que causa sofrimento mental não é o fato da pessoa ter essa preferência afetiva. Não é o fato. O que causa sofrimento mental, na verdade, é a não aceitação. É a não aceitação social, que provoca conflito no sujeito. Conhecer a si mesmo, respeito às diferenças e diálogo parecem ser a tônica para uma sociedade mais justa e aberta. Mas é preciso perceber que a base do ser humano está na família. E é desta instituição milenar que os laços entre pais e filhos precisam ser reforçados para a formação de cidadãos plenos para a vida. O que os outros dizem, o que os outros fazem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que o que importa é a minha felicidade e eu andar de bem com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que estão ao meu redor, que gostam de mim.